A paz do Senhor a todos os nossos irmãos. A paz do Senhor a todas as famílias que, a partir de agora, estão reunidas para mais um grupo de crescimento, para mais um tempo juntos nos nossos pequenos grupos, que são a igreja na sua casa. Os pequenos grupos são exatamente isso: a igreja distribuída, a igreja disposta de forma estratégica em muitos e muitos e muitos lares. Aí na sua casa agora, aí na sua família agora, a igreja, o Brasil para Cristo se encontra presente. A igreja, o Brasil para Cristo se reúne para um tempo de qualidade, para um tempo de dedicação, de adoração. A igreja se reúne para servir a Deus, para cultuar ao Senhor. E você é um privilegiado por isso. A sua família é muito abençoada por isso. Que privilégio, que dádiva, podermos fazer da nossa casa a igreja, podemos fazer da nossa casa uma parte do templo do Senhor. Eu quero orar com você, começando a nossa reunião. Eu quero orar com você e eu quero ir além, começando o nosso culto de louvor, de adoração, de ministração, o nosso culto a Deus, apresentado por cada um de nós, apresentado por cada família. Ore comigo, busque ao Senhor agora, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, em nome de Jesus, o dono da igreja, aquele que assegurou, que prometeu a edificação da igreja e a plena vitória da igreja sobre o mal, quando disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor Jesus, é no teu nome que nós oramos ao nosso Deus, e a nossa oração, ela obedece antes de mais nada a adoração a Deus. Adoramos a ti, ó soberano Deus, por tudo que tu fazes. Adoramos a ti por tudo que tu és. Adoramos a ti, Senhor Jesus, porque é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o dono da igreja. Adoramos ao Espírito Santo, pois é a terceira pessoa da Santíssima Trindade derramada sobre a igreja, e que hoje mesmo, agora, nesse momento, está conosco, se movendo em nossas vidas, se movendo em cada lar, em cada família. Adoramos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Agradecemos a Deus por esta oportunidade, agradecemos a Deus por esta dádiva, agradecemos a Deus por este privilégio de podermos parar tudo agora, desligarmos a televisão, deixarmos as nossas atividades de lado e fazermos da nossa família uma igreja. É isso que a nossa família é a partir de agora, Senhor, uma igreja. Obrigado, porque a nossa casa é uma igreja. E nós vamos como igreja te adorar, te servir nessa noite. Então, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, também por podermos, nesse momento de família reunida, estreitarmos os laços uns com os outros, fortalecermos a comunhão como família. Muito obrigado, Senhor. E eu quero, além de te adorar, de te agradecer, eu quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre a reunião. Eu quero pedir que Deus abençoe. Eu peço que Deus abençoe cada momento, a ministração da palavra. Enfim, Senhor, que seja uma reunião de crescimento, de bênção, de vitória, em nome de Jesus. E para a glória de Deus, assim seja e assim será. Amém e amém. Bendito seja Deus. Estamos muito felizes, muito gratos a Deus, porque a igreja está avançando, a igreja está andando nesse momento muito difícil, pelo qual nós atravessamos. Mas atravessamos esse momento com confiança,
não atravessamos esse momento desesperados, não atravessamos esse momento desanimados, mas atravessamos esse momento de forma confiante, atravessamos esse momento com muita esperança, olhamos para frente e, como igreja, nós podemos dizer: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa expressão é uma expressão que caracteriza a confiança, é uma expressão que caracteriza a dependência da igreja de Deus, é uma expressão que caracteriza a vitória da igreja. Então, olhamos à nossa volta e com confiança nós dizemos: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E eu digo da minha alegria, e mais uma vez, poder estar junto com a sua família e pedir a você, dar o seu melhor, porque daqui a pouco eu deixo a reunião, mas aí você continua, dê o seu melhor, mesmo com limitações, mesmo com dificuldades, mas dê o seu melhor, porque o Espírito Santo vai ajudar você na condução, na ministração da reunião nessa noite, e Deus vai honrar. Escuta, Deus vai honrar a tua casa, Deus vai honrar a tua família. Antes de irmos à palavra de Deus, nas reuniões de hoje, nós temos uma novidade, que os líderes das congregações, os nossos pastores, já passaram para você, ou vão passar para você. Nós vamos ter a partir de hoje um envelope específico para cada casa, para cada família, para que cada casa, cada família, cada grupo de crescimento, cada pequeno grupo possa nesse envelope colocar a sua oferta de dedicação a Deus, a sua oferta de adoração a Deus, e nesse envelope há um espaço para você colocar o nome da sua família. Então, a partir de hoje, olha que coisa boa, a família vai ter um envelope para semanalmente colocar a oferta de dedicação a Deus, a oferta de honra ao Senhor, a oferta da sua casa, do seu pequeno grupo, porque todo culto, ele tem isso também, ele tem louvor, ele tem oração, mas ele tem oferta, e a oferta da sua família, ela vai redundar em bênção financeira para a sua casa, para a sua família. Você mesmo vai escrever no envelope o nome da sua família. Na minha casa, por exemplo, eu vou escrever Pastor Roberto e família, ou vou escrever Pastor Roberto, Rose, Cássia, Alisson, Alexia, que são a minha família. Mas isso fica a seu critério. O importante é que lá tenha o nome da sua família. Uma outra informação muito importante é sobre a nossa Santa Ceia, porque domingo será dia 5 de julho, e é o primeiro domingo do mês, e no primeiro domingo do mês, nós temos o culto mais importante da igreja, a celebração mais significativa da igreja, que é a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela é de um significado extraordinário, porque na Santa Ceia, algumas coisas acontecem que não acontecem em nenhum outro culto. A Santa Ceia, por exemplo, ela é uma ordem de Jesus, é um desejo de Jesus. Jesus desejou comer a ceia com os seus discípulos. Jesus deseja que a igreja participe do corpo, participe do sangue dele. A ceia significa isso. A ceia significa, o pão significa o corpo de Jesus, que foi partido na cruz. O vinho, o cálice, significa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. E quando a igreja se reúne para realizar a ceia, ela está obedecendo ao chamado de Jesus. E Jesus, ele deixou claro que a carne dele é comida, o sangue dele é bebida, que alimenta a alma, que alimenta o espírito, que alimenta o nosso ser interior. E domingo é a Santa Ceia. Como que nós vamos realizar a Santa Ceia? Já é do seu conhecimento que os nossos cultos,
estão limitados a 30 pessoas dentro do templo. Então não há como nós realizarmos uma Santa Ceia nesses moldes, pelo tamanho da igreja. E que bom que a nossa igreja tem crescido e vai continuar crescendo. No mês de junho, no primeiro domingo de junho, nós tivemos a possibilidade de usar o espaço de 25% da capacidade do templo. Isso nos permitiu fazer 3 cultos de Santa Ceia, às 8 da manhã, às 10h30 e depois às 19 horas, e atender, se não toda a igreja, a maior parte da igreja, excetuando os irmãos que não puderam vir por motivo de saúde ou trabalho, mas a igreja foi atendida. E como foi bom aquele domingo, como foram lindos e abençoados aqueles cultos, porque nós já estávamos há 2 meses sem podermos celebrar a ceia nos moldes que nós estávamos acostumados. Para domingo agora, dia 5, domingo que vem, nós vamos precisar realizar a ceia da mesma forma, preste atenção nisso, da mesma forma que realizamos no mês de abril e no mês de maio. Primeiro domingo de abril, primeiro domingo de maio, como foi que realizamos a ceia? Nós ceamos das 8 da manhã até 1 da tarde. Às 8 horas em ponto, os elementos foram consagrados e serão novamente consagrados, cálice e pão. O pastor com a equipe pastoral vai abrir o culto de ceia. Os levitas vão estar num trabalho de escala, louvando das 8 da manhã até a 1 da tarde, e você vai vir individualmente. A mesa da ceia estará disposta no meio do santuário, no meio do templo. O ambiente vai estar obedecendo todas as exigências sanitárias, todas. Você vai vir individualmente, você e a sua família, respeitando o distanciamento social. Vão ter marcas, não é, no chão da igreja, no porcelanato da casa de Deus, indicando esse distanciamento social que nós precisamos ter. Você vai vir de máscara e você só vai retirar a máscara na hora de cear. Álcool gel para você higienizar as mãos, todos os cuidados tomados para que não corramos nenhum risco. E sobretudo, nós temos que crer no cuidado de Deus. Então domingo, você está sendo chamado, não por mim, mas pelo Senhor Jesus. Jesus chama você para vir cear com Ele no domingo. Escolha um horário, das 8 da manhã a 1 da tarde, venha com calma, venha com tranquilidade, cumpra o seu propósito, ceie, consagre a Deus seu dízimo, sua primícia, sua oferta, e vá para casa abençoado. Jesus nos chama para cearmos no próximo domingo. Trazida essa informação, dada essa informação, eu quero ir com você à palavra de Deus que foi ministrada no domingo passado. Domingo nós tivemos que interromper a série de mensagens, porque domingo era dia de um orgulho celebrado no país, celebrado pela sociedade, do qual nós como igreja não nos orgulhamos. Essa é a grande verdade. Porém, nós devemos nos posicionar de forma que a gente não fira a pessoa, de forma que a gente não fira o indivíduo, mas a sua prática, porque Deus ama as pessoas, Deus abomina algumas das práticas das pessoas. E domingo foi comemorado pela nossa nação, pela sociedade, um orgulho que Deus abomina. Então nós como igreja, de forma amorosa, porém firme, de forma contundente, porém não desrespeitosa, precisamos fazer um contraponto. E o contraponto foi feito. E nós falamos no domingo do que realmente para nós é o orgulho. A cruz. A cruz. Então o que foi que pregamos domingo? O que foi que ministramos à igreja?
o motivo do nosso orgulho. E isso está em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, que eu peço que você abra a Bíblia, acompanhe comigo e até anote para você não esquecer. Gálatas 6,14, o apóstolo Paulo, ele falou o seguinte, vou pôr a Bíblia um pouquinho à frente aqui para melhorar a minha visão de leitura. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Ponto final. Paulo estava dizendo aqui que a única coisa que ele se orgulhava, que ele se gloriava, era a cruz. Esta deve ser a razão do nosso orgulho. Este deve ser o motivo do nosso orgulho. Ainda que nós possamos nos orgulhar de outras coisas, dos nossos filhos, da nossa igreja, dos nossos líderes, do nosso pastor, das nossas conquistas. Então, ainda que nós possamos nos orgulhar positivamente de outras coisas, a maior razão do nosso orgulho precisa ser a cruz. Nós encontramos dois tipos de orgulho: o orgulho positivo e o orgulho negativo. Qual é o orgulho positivo? É aquele orgulho que leva a pessoa a ter autoestima, que leva a pessoa a ter admiração, é aquele orgulho que leva a pessoa à valorização. Esse é o orgulho positivo. Mas tem o orgulho negativo. Qual é? É o orgulho que leva a pessoa a se tornar soberba, arrogante, pretensiosa, e esse orgulho negativo, ele leva à destruição. Enquanto que o orgulho positivo, ele nos faz construir coisas. O orgulho negativo, ele leva apenas à destruição. E é esse orgulho que Deus rejeita, porque a Bíblia diz que o soberbo, o orgulhoso, Deus conhece ele de longe. E nós vimos na palavra de Deus, e Paulo deixou isso muito claro, que ele se orgulhava, por exemplo, da igreja de Tessalônica. Então anote aí esse texto agora, que você vai ler com a sua família depois. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 20. Ali Paulo disse o seguinte, escrevendo à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 20. De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Paulo estava dizendo que ele admirava a igreja de Tessalônica, que ele tinha um prazer, um orgulho na igreja de Tessalônica. Esse é um orgulho bom, é um orgulho positivo. Salomão falou do orgulho que os filhos têm dos pais, e isso também é uma via de mão dupla. Os pais também se orgulham dos filhos. Salomão disse que os netos são o orgulho dos seus avós. Isso está lá em Provérbios, capítulo 17, capítulo 17 de Provérbios, versículo 6. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Esses dois textos, o que eles demonstram? Demonstram admiração, demonstram autoestima. Esse é o orgulho positivo. Já o orgulho negativo, esse longe de nós. Nós nos orgulhamos da cruz, não negativamente. Explico isso logo na sequência. Mas a gente tem um orgulho negativo, que é destrutivo, que leva à soberba. E esse orgulho faz com que a pessoa se sinta superior, se sinta maior, mais importante, e veja os outros como menores, como inferiores, como menos importantes. Esse orgulho destrói, esse orgulho acaba com a pessoa. Jesus relatou muito bem essa situação, anote o texto aí, na parábola do publicano, que está em Lucas capítulo 18, versículos 10 e 11, quando Jesus conta a história daqueles dois homens que foram orar no templo. Um deles, cheio de orgulho, negativo. E no final Jesus diz que aquele cuja oração foi ouvida foi o miserável, que não teve nenhum orgulho naquele momento. Então esse é o orgulho negativo. Lucas 18, 10 e 11. Também Jesus falou que cidades, estados, nações
podem se orgulhar pela sua capacidade financeira e por outras razões, e Jesus citou Cafarnaum como um exemplo disso. E Jesus, em Mateus 11, 23, falou a respeito disso. Cafarnaum era uma cidade portuária dos tempos de Jesus, tinha muito emprego, financeiramente era uma cidade muito forte, então era uma cidade que se orgulhava disso. E Jesus, ele foi muito claro, ele disse: você, Cafarnaum, você pensa que será levado ao céu? Não, você descerá até ao Hades, porque por conta do teu orgulho. Mateus 11, 23. Paulo, porém, ele fala de um orgulho diferente, é um orgulho que contrapõe, que confronta, que exige, e esse orgulho, fenomenalmente, ao invés de tornar o homem grande, torna o homem pequeno, porque eu não posso ser grande se eu me orgulhar da cruz, eu não posso me considerar superior se eu me orgulhar da cruz. A cruz me faz ver que tem um único grande, que tem um único superior, que é o Senhor. Esse orgulho, igreja, é o orgulho que nós devemos ter, porque Ele, lá na cruz, levou as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas maldições. Pelas suas feridas nós fomos sarados, como diz Pedro na primeira carta, no capítulo 2 e no versículo 24. Paulo, ele falou que ele sentiu orgulho da cruz. Só que a cruz, nos tempos de Paulo, ela significava vergonha, desprezo, crueldade, castigo, a morte mais horrenda que se poderia aplicar aos piores criminosos. Mas Paulo olhava para essa cruz que tinha todo esse significado e Paulo sentiu orgulho dela. Por quê? Porque Paulo viu o que estava sob a superfície. Paulo não viu o externo da cruz, Paulo viu o interno da cruz. Paulo viu aquilo que só um olhar espiritual pode contemplar, e por isso ele dizia: eu me orgulho na cruz. Paulo, gente, não era uma pessoa comum. Paulo, ele era uma pessoa extremamente culta, extremamente inteligente. Paulo se formou na maior e melhor universidade dos tempos de Jesus, aos pés de um sábio chamado Gamaliel. Paulo era extremamente culto, tinha títulos, Paulo era um doutor. Mas ele olhou para a cruz e disse: olha, é só nisso que eu posso me orgulhar, na cruz. A cruz, gente, é de fato o nosso maior orgulho. Maior orgulho. Eu não sei do que você tem tido orgulho, eu não sei do que você tem sentido orgulho, mas se você não sentir orgulho da cruz, o resto não tem o menor sentido, o resto não vale nada. Fomos chamados no domingo e estamos sendo chamados hoje a termos orgulho da cruz. Se orgulhe da cruz, fale da cruz, viva a cruz, que a cruz seja o teu orgulho, que a cruz seja o orgulho da tua família. Eu agora saio da reunião e você continua. O Espírito de Deus vai ajudar você nesse momento. Um forte abraço e a paz do Senhor.